Olá! Este vídeo tem por objetivo apresentar um trabalho ao 14º Congresso Científico da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de São Paulo, campus Bragança Paulista. No que consiste o trabalho? O trabalho foi a elaboração de uma ferramenta para auxiliar o manejo florestal sustentável na Amazônia, no qual os colaboradores podem obter os dados coletados em campo, inserir na solução proposta, realizar o processamento desses dados e ter dali um feedback em relação ao que pode ser explorado e o que não pode ser explorado. A equação de volume ela vai depois ser utilizada para poder fazer o cálculo volumétrico para as árvores que podem ou não ser exploradas com base nos critérios que vai ser estabelecido dentro da aplicação. Aqui também nós faremos a seleção do sistema de coordenadas, que existem vários sistemas de coordenadas disponíveis na aplicação, sejam elas SIRGAS 2000 ou WGS 84. No cadastrar um inventário, eu preciso definir as espécies e quais categorias cada uma dessas espécies vão ter. Vamos às espécies. As espécies, o sistema permite que essas espécies sejam importadas. Ele tem a opção de importar dentro do cadastro de espécie. Ele seleciona essas espécies, verificar se existem erros, neste caso apresentou duplicidade, porque todas essas espécies já foram importadas. Então ele mostra aqui, quais são os erros. Duplicidade, Y, eu preciso informar qual é a coordenada de origem desta UT, para que as árvores, quando forem importadas, elas peguem a partir dessa coordenada e sejam incluídas, mesmo que seja no plano cartesiano, ele já vai fazer o processo de cálculo dentro da base de dados de forma automática e já indicar qual é a coordenada daquela árvore, levando em consideração a origem da UT. Então aqui, no cadastro da UT, eu tenho coordenadas norte, coordenadas este, azimuth e quadrante. E aí dá exatamente neste ponto que eu selecionei. Ou eu posso simplesmente clicar com o botão do mouse, botão esquerdo do mouse, e ele automaticamente altera para mim essas coordenadas. Então, selecionando a OMF, a UPA e a UT respectiva, eu posso ir adicionando essas árvores de forma manual. Aqui eu vou indicar qual seria o número da árvore, qual a faixa que ela pertence, qual a coordenada. Neste caso, como é XY, eu vou indicar aqui o X e o Y da coordenada, se ela está à direita ou à esquerda, no plano cartesiano, qual é o diâmetro, a altura do peito, qual é a altura e o fuste. Se tiver alguma observação no momento da coleta que o colaborador identificou essa árvore está oca ou ela tem algum outro problema, ele seleciona aqui. Ele também pode definir essas árvores para que não sejam selecionadas para corte. Essas observações elas vão ser uma forma de critérios também. Aqui em cadastro, ele tem a opção de cadastrar observações, e aqui quando ele vai cadastrar a observação, ele pode indicar se essa observação ela já vai tornar aquela árvore como remanescente, ou seja, ela não vai poder ser cortada. Se ele indicar, clicando na opção abrir planilha, ele vai selecionar a planilha que deseja importar. No caso, eu vou selecionar uma planilha do tipo XY, e aí ele carrega a faixa, o número da UT, ele tem a espécie, o DAP, a altura, o QF, que é a qualidade de fuste, e o ponto no GPS se está na direita ou esquerda. Na verdade, aqui se é direita ou se é esquerda. E aqui a coordenada X e a coordenada Y. Bem, observo que tem 4.935 árvores nesta planilha. Clico em prosseguir. Na segunda ação, ele vai selecionar a coluna da planilha com a coluna correspondente do banco de dados da aplicação. Nesse caso, eu tenho o T com o T, clico na seta ao lado para ele fazer o relacionamento entre as colunas, faixa e faixa. Aqui, na terceira ação, ele vai verificar as inconsistências, ou seja, se tem duplicação, se as árvores se as espécies estão cadastradas. Nesse caso, o que ele encontrou aqui? Ele encontrou o número de árvores duplicadas. O inventário importado, eu posso fazer o planejamento do plano de manejo florestal. Primeiro, eu preciso cadastrar um POA, que é o Plano Operacional Anual. Este POA ele vai ser definido da seguinte forma: eu tenho a descrição, eu tenho o protocolo do Plano de Manejo Florestal Sustentável, esse é um protocolo do órgão fiscalizador, responsáveis técnicos pela elaboração e pela execução. Se eu já tiver o responsável cadastrado, basta eu selecionar aqui e definir o número da ART dele. Se eu não tiver ele cadastrado, eu clico no mais e cadastro um responsável técnico. Ele pode ser tanto para elaboração quanto para execução, ou pode ser diferente.
Se eu quiser editá-lo, eu clico nesse pequeno lapisinho e edito esse responsável técnico. Aqui embaixo eu seleciono as UTs que farão parte deste POA. Ele só indica as UTs que estariam disponíveis ou não para seleção. Neste caso, essas UTs não estavam disponíveis porque elas já estavam vinculadas com esse outro POA. Se eu, por exemplo, desmarcar este POA, clicar em salvar e depois voltar lá no outro POA, aí estará disponível. Agora, estará disponível. Por quê? Porque não está selecionado. Então, eu só posso adicionar uma UT a um POA se ela não estiver selecionada em outro POA, ok? Então, eu vou retornar aqui com aquela UT que eu desmarquei, tá? Ela vai estar aqui disponível, eu marco ela. E são os números que vão estar relacionados com aquela equação de volume que nós definimos lá na UPA. Estes volumes que apresentam aqui, são com base nas configurações que nós definimos. Se eu clicar novamente, vai alterar esses números. Por quê? Porque eu incluí novas espécies em uma categoria de espécies de comercial 70+. Então, quando eu clicar agora na opção Planejar POA, ele vai fazer o processo de planejamento de todo o meu inventário. Ele vai observar quais são as árvores que estão para uma determinada espécie. Ele vai pegar essas árvores e vou indicar essa árvore pertence à categoria 50+. Aí ele vai incluir o critério de 50+, 55+. Então ele faz todo o planejamento necessário. Ele fez todo o planejamento em menos de 10 segundos de uma tarefa manual que poderia demorar dias. Então, feito isso, eu observo aqui o volume explorável, tá? E o volume explorável por área útil. Se eu quiser editar este volume correspondente a uma determinada UT, eu clico neste lápis aqui à esquerda e ele vai abrir para mim uma relação indicando o quantitativo por espécie de cada árvore, de cada espécie que foi selecionada para corte. Então, nesta UT eu tenho, por exemplo, 10 abril brancos que foram selecionados para corte. E aí, se eu quiser retirar da exploração, eu posso vir aqui e selecionar quais são as árvores que eu quero retirar da exploração. Por exemplo, eu vou selecionar as árvores com FUST 2. Eu quero visualizar todas as árvores com FUST 2, estão aqui. Aí eu seleciono todas elas, tá? Ele mostra para mim qual vai ser o volume após a retirada dessas árvores. Vai dizer para mim aqui, que vai ser um volume por hectare de 15,78. Eu não vou tirar todas, eu vou verificar que tem muito. Acapu, por exemplo. Eu vou selecionar somente a Acapu de FUST 2, e aí eu vou selecionar todas as Acapu de FUST 2. Ele vai indicar para mim, atualmente nós temos 20,9809 e vai para 20,18 se eu retirar essas Acapus de FUST 2. Clique em executar a operação, ele vai atualizar esta informação aqui. E aí automaticamente ele remove daqui porque esta árvore já não está mais para exploração. Bom, então este é o processo que a solução Bom Manejo Web traz para a comunidade. Nós agradecemos, muito obrigado a todos.